Número 12.061 de 2009, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segunda parte, seção 4A, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho é facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com as instituições especificadas em educação profissional. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio, subsequente em cursos destinado a que se tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos de seus projetos pedagógicos. Artigo 36c. A educação profissional técnica de nível médio, articulada previsto no inciso 1 do caput do artigo 36b desta lei, será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a que tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição do ensino efetuado-se matrícula única para cada aluno. 2. Concomitante oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrícula destinada para cada curso e podendo ocorrer a mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. B. Em instituição de ensino destinada, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. C. Em instituições de ensino distintas, mediante convênio de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Artigo 36c. D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrado, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudo na educação superior. Parágrafo único. Os cursos da educação profissional técnica de nível médio, nas formas articuladas concomitante e subsequente, quando estruturados a organização em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo 1º. O sistema de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Parágrafo 2. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalho na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Artigo 38. O sistema de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo habilitado aos prosseguimentos de estudo em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meio informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo 3. Da educação profissional e tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos da educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá as seguintes cursos: 1. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2. Da educação profissional técnica de nível médio. 3. Da educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objeto, características e do
e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos a comunidades, condicionada à matrícula, capacidade e aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Capítulo 4 da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade 1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 2. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. 3. Incentivar o trabalho da pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão na cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 4. Promover a divulgação do conhecimento cultural, científico e técnico que constitui patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação. 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora de conhecimento de cada geração. 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 7. Promover a extensão, a abertura, a participação da população visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada nas instituições. 8. Atuar em favor da universalização dos aprimoramentos da educação básica mediante a formação e a capacitação dos profissionais da realização da pesquisa pedagógica e o desenvolvimento das atividades de extensão que aproximem os dois níveis de escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 1. Cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangências abertos aos candidatos que atendam a requisitos estabelecidos pela instituição de ensino desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 2. De graduação aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorados, cursos de especialização, aperfeiçoamentos e outros abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam à exigência das instituições de ensino. 4. De extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. Os resultados do processo seletivo referido no inciso 2 do caput deste artigo será tomado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal de classificação, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas na matrícula de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constante do edital, assegurado o direito do candidato classificado ou não ter o acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades de seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou a de menor renda familiar quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas nas bases nacional comum curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituição de ensino superior, pública ou privada, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. Autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo aprovados periodicamente após processo de regulação de avaliação. Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventuais identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação do curso e habilitação e intervenção na instituição em suspensão temporária de prerrogativa de autonomia ou em descredenciamento. Parágrafo 2º. No caso da instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais se necessários para a superação das deficiências. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vaga autorizada e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimentos específicos e com equivalência da instituição de ensino com vistas a regular os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafo 1º e 3º deste artigo por outras medidas desde que adequadas para a superação de deficiências e irregularidades
constatadas. Parágrafo 5º. Para fim de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias letivos acadêmicos efetivos, excluídos o tempo reservado ao exame final, quando houver. Parágrafo 1º. As instituições informarão aos interessados antes de cada período letivo o programa dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e as publicações devem ser feitas sendo as 3 primeiras formas concomitantes. 1. Em página específica na internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino, obedecido o seguinte: a. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título, grade e corpo docente. B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página de oferta de seus cursos aos ingressantes sobre a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei. D. A página específica deve conter a data completa de sua última utilização. 2. Em toda a propaganda eletrônica da instituição de ensino superior por meio de ligação para a página referida no inciso 1. 3. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. 4. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observado o seguinte: caso o curso mantenha disciplina com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. 5. Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, a lista com disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e a respectiva carga horária, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de cada caso docente, de forma total, contínua ou intermitente. Parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados com banca examinadora especial poderão ter abreviada a duração de seus cursos de acordo com as normas do sistema de ensino. 3. É obrigatória a frequência do aluno e professor salvo nos programas de educação à distância. 4. As instituições de educação superior oferecerão no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrão de qualidade mantido no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos quando registrado terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º. Os diplomas expedidos pela universidade serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registradas em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. O diploma de graduação expedido por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham um curso do mesmo nível, área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidades ou equiparação. Parágrafo 3º. O diploma de mestrado e doutorado expedido por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão as transferências de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrículas nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo prévio. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção à admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos do sistema de ensino. Artigo 52.
As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais do nível superior de pesquisas de extensão e do domínio e cultivo do saber humano que se caracterizam por 1. Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático de temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 2. Um terço do corpo docente, pelo menos com a titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 3. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação da universidade especializada por campo de saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia são asseguradas as universidades sem prejuízos de outras. As seguintes atribuições. 1. Criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previsto nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas observadas as diretrizes gerais pertinentes. 3. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. 4. Fixar os números de vagas de acordo com as capacidades institucionais e as exigências do seu meio. 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atenientes. 6. Conferir graus, diplomas e outros títulos. 7. Formar contratos, acordos e convênios. 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referentes às obras, serviços e aquisição em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucional. 9. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato da Constituição, na lei e nos respectivos estatutos. 10. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didática e científica da universidade, caberá aos seus colegiados do ensino e pesquisas decidir, dentro do recurso orçamentário disponível, sobre criação, de expansão, modificação e extinção do curso, ampliação e diminuição de vagas, elaboração de programas do curso, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa dos professores, planos de carreira docente. Parágrafo 2º. As doações, inclusive humanitárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos conforme acordo entre doadores e universidade. Parágrafo 3º. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de suas estruturas, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico de seu pessoal. Parágrafo 1º. Nos exercícios de sua autonomia, além da distribuição assegurada pelo artigo anterior, a universidade pública poderá 1. Propor o seu quadro de pessoal docente técnico administrativo, assim como um plano de cargos e salário atendidos às normas gerais pertinentes aos recursos disponíveis. 2. Elaborar regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referentes às obras, serviços e aquisição em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. 4. Elaborar seu orçamento anual e plurianual. 5. Adotar regime financeiro e contábil que entenda as suas peculiaridades de organização e funcionamento. 6. Realizar operação de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 7. Efetuar transferência, quitação e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessária ao seu bom desempenho. Parágrafo 2º. Atribuições da autonomia universitária poderão ser entendidas a instituições que comprovem até qualificação para o ensino ou para a pesquisa com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recurso suficiente para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por elas mantidas. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão aos princípios de gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão o segmento das comunidades institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratem de elaboração e modificações estatuárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula. Capítulo 5. Da educação especial.